Você tá achando memória RAM cara demais ou não? Você tá achando armazenamento caro ou não? Aliás, assim, você já pensou em fazer um upgrade desse negócio? E você que foi fazer orçamento pra montar o PCzão? Você achou que tá caro? E placa de vídeo? Você acha que tá barato a placa de vídeo ou não? Mas tá barato, não tá? Não sei. Se você tá nessa dúvida ainda, eu acho que o momento ideal pra você montar o seu PC ou fazer um upgrade é agora. E não é papo de, olha, vai ter a super promoção da loja X. Não, é pior do que isso. Eu gostaria de dizer pra vocês que isso aqui é só uma oportunidade de trazer pra vocês uma excelente promoção com preços assim, nossa, sensacionais. Mas na verdade é o contrário. Eu tô aqui pra trazer uma nota de alerta pra vocês. Se você precisa fazer um upgrade, se você precisa montar o seu PC, se você precisa trocar algum desses componentes, eu acho que esse é o momento exato em que você deve estar considerando gastar esse dinheiro. Porque esse dinheiro está gradativamente se desvalorizando frente ao que você quer comprar. Sim, placa de vídeo tá diminuindo o preço, mas eventualmente vai voltar a subir e parece que vai subir forte. Inclusive vai ter falta, segundo consta. E as memórias, principalmente memória RAM e armazenamento, o preço vai subir e aparentemente vai subir muito. Aliás, ele já subiu, né? Você só não percebeu, mas a cada dia tá piorando. Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. É bem fácil, entre no site da gvgmal.com, digite o código UNLOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC está atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com um suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair em erro. E olha, de novo, isso aqui não é conversinha de ai, pega no meu link comissionado. É claro que se você usar o meu link comissionado, você pode usar, mas você não precisa nem comprar se você não precisa desse hardware. Ah, eu não preciso de memória. Ah, se eu não comprar, o desconto é maior. Beleza. Então pode seguir o seu vídeo aí só ouvindo as informações. Porque o que acontece agora não são exatamente rumores, né? Existem rumores de situações ainda piores. Mas o que tá acontecendo agora são notícias de fato, né? São fatos. E o fato é que a memória teve um aumento no preço. Que memória? Basicamente todo tipo de memória, mas para nós especificamente, memória RAM e armazenamento. Porque, obviamente que no armazenamento também vai memória RAM, né? Se for um chip, um SSD com RAM. Mas o que eu tô falando para vocês especificamente é sobre o armazenamento mesmo, SSDs. E também memória RAM. Só que é bom lembrar que a memória, o chip de memória, ele vai em basicamente todo e qualquer componente eletrônico moderno que tenha, né, um mini computador lá dentro. Então, a sua Smart TV, ela vai ter memória. Por quê? Porque ela tem um mini PCzinho lá dentro, não tem um chip que faz IA, o chip que faz isso, o chip que faz aquilo. Pois é, tudo isso requer que tenha memória. O seu smartphone, eu acho que você já manjou, né? Ele vai memória RAM também. E vai chips de armazenamento. E praticamente tudo que é inteligente. Sei lá, batedeira inteligente, que sua mãe usa, provavelmente também deve usar algum tipo de chip, não se sabe a tecnologia, mas utiliza, né? Ou seja, não sei qual geração, nem qual chip específico, mas com certeza vai utilizar qualquer coisa smart, inclusive carros. Mas ainda não é esse o ponto que vai afetar. O que está afetando mesmo é o nosso mercado diretamente, que é o mercado de hardware. E por que isso está acontecendo? Bom, eu já trouxe para vocês algumas informações sobre isso, né? Falando sobre o aumento de memória, explicando por que acontece. Então, se você quiser informações específicas, dá uma conferida lá no vídeo. Mas o fato é que as empresas de inteligência artificial, ou as empresas que necessitam de inteligência artificial, ou que movem data centers, ou montando data centers, estão querendo aumentar cada vez mais. Parece que é uma disputa, assim, ensandecida para ver quem consegue o maior poder de processamento para inteligência artificial, para você fazer coisas extremamente importantes, tipo AI Slop. Tipo essas porcarias que vocês fazem com inteligência artificial, não você especificamente que tá fazendo coisas úteis, mas as outras pessoas que fazem coisas inúteis. E para mover tudo isso é necessário uma infraestrutura gigantesca. Para isso você precisa de CPU, GPU, memória, armazenamento e por aí vai. Em função de aumentar a capacidade de processamento para esses data centers, as empresas estão contratando cada vez mais hardware.
comprando, basicamente. Contratando, eu digo porque você acaba meio que contratando a produção daquele hardware, porque nem tem disponível. Então existem projetos, por exemplo, da OpenAI, que fechou agora com a AMD, que eles vão ter que demorar sei lá quanto tempo até construir, provavelmente mais de ano, para conseguir construir, né, a infraestrutura que foi planejada. Só que isso, você já tem que contratar em avanço a produção. Por exemplo, a AMD não é tipo assim, nossa, eu tô aqui com um monte de chip de IA sobrando, OpenAI, você não quer vir aqui e montar um data center? Não, ao contrário. Eles chegam, fecham esse acordo e aí existe uma alocação desses chips. E quando você aloca GPU ou placa de vídeo para colocar nos data centers, você precisa de memória para acompanhar. E esses chips para inteligência artificial, eles usam muita memória mesmo. É um ponto interessante que as pessoas não conseguem conciliar isso, né? De que na época da mineração, por exemplo, né, que foi o último arqui-inimigo que nós tivemos, o que era mais importante, na verdade, era a memória RAM. Claro que GPU era relevante também, mas a memória, né, a capacidade de memória era muito importante. Tanto é que surgiram algumas aberrações, né, como, por exemplo, sei lá, 2060 de 12 GB, ou a própria 3060 ter 12 GB foi um ponto fora da curva, justamente porque existia a intenção de utilizar esse hardware para inteligência artificial, um hardware barato que tivesse acesso a um pool de memória, né, uma piscina de memória que fosse maior. Hoje não é muito diferente, a gente vê isso, por exemplo, com as ARC que a Intel lançou para data centers, né? Que elas são basicamente B580, que é a B60, né? Com uma quantidade de memória maior. E acaba se tornando uma opção interessante para inferência de IA, né? Para treinar modelos de IA, porque utiliza bastante memória, né? Então consegue armazenar bastante informação próxima à GPU com um trânsito rápido de informação. Mas eu tenho certeza que você não quer nem saber disso, né? Tipo assim, mano, eu só quero que meu ChatGPT faça minhas tarefas mais tediosas e ter hardware barato. Bom, péssimas notícias pra você, né? Provavelmente o ChatGPT vai fazer coisas inúteis de forma muito mais eficiente e rápida, porém o problema é que o preço de tudo vai subir, não é se subir, é quando subir. Ai, mas eu vou esperar baixar. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho ouvido bastante, né? Muita gente, não vai ter jeito, eu vou ter que esperar baixar. Definitivamente, se você não precisa fazer upgrade, eu não sei nem porque vocês estão preocupados com isso. Se você já tá com um setup legal, se você já fez aí uma previsão, por exemplo, de memória RAM, que tem muita gente que já colocou 32 GB de memória RAM, 48 GB de memória RAM ou até mais. E essas pessoas não devem estar preocupadas. Você poderia se preocupar no sentido de, olha, eu penso em fazer um upgrade da minha plataforma, de repente você tá com uma plataforma Intel agora e você quer fazer o upgrade com DDR5 para a próxima geração. O que você pode estar preocupado é, será que eu não deveria pegar uma memória mais rápida para aproveitar os benefícios da próxima geração ou da próxima interação da plataforma? E se você tá com a AMD, é a mesma coisa. De repente, eu tô com 6.000, será que se eu pegar as memórias 7.200 não seria legal agora para aproveitar? Porque assim, não é um movimento tão absurdo. Você pode simplesmente vender os seus módulos. Você não vai necessariamente perder dinheiro porque você vai vender esses módulos no preço de mercado atual, não no preço que você comprou. Então fica meio que elas por elas e seria uma boa para você se prevenir, né, para o futuro. Quando eu digo que não é uma coisa de se, né, é de quando mesmo, é justamente porque nós tivemos a confirmação já, inclusive, de fabricantes que eles estão aumentando, né, o preço da memória. Inclusive, eu pegar essa matéria aqui que o nosso grande amigo Felipe Vidal escreveu, olha só, a fotinha dele ali, ó, sobre o aumento de preço das memórias em até 60%, né, no preço dos chips de memória que foi anunciado pela Samsung. A movimentação da gigante dá recado de que alimentar data centers vai ficar mais caro, smartphones e PCs também serão afetados. Se as notícias sobre escassez de chips de memória já eram preocupantes, o cenário global ficou ainda mais complexo. Uma reportagem dessa sexta-feira da Reuters aponta que a Samsung aumentou os preços desses componentes em até 60% desde setembro e o preço final de muitos outros produtos também deve encarecer por conta disso. Foi justamente o que eu comentei, né? A memória ela é compartilhada. E ainda tem uma outra questão bem interessante, né? É claro que dentro da fabricante existem seções separadas para produção de tecnologias de memória diferente, para DDR4, DDR5, GDDR e por aí vai. Porém, pode existir uma alocação dentro da fábrica, né? Se a fábrica tiver essa capacidade de produção e o maquinário utilizado for o mesmo, eles podem fazer essa alocação. É por isso que afeta. Quando você tem uma demanda muito alta de um lado que paga muito mais, os outros mercados que precisam de memórias a um custo muito baixo, eles acabam perdendo competitividade. É de repente o caso de memórias DDR5, GDDR7 ou de memórias para armazenamento, né? Então você acaba perdendo essa competitividade. É por isso que fica mais caro. Não é que nenhum outro motivo, é justamente porque tem a demanda e existe uma capacidade de produção limitada. Voltando aqui, a informação foi confirmada ao veículo por duas fontes próximas ao assunto. Por exemplo, os chips de memória DDR5 de 32 GB saltaram de $149, cerca de R$800 na cotação atual, em setembro para $239
reais. R$1.300 conversão direta, obviamente, em novembro. Já as versões de 16 e 128 receberam um aumento de 50%. E o acréscimo mais baixo foi nos módulos de 64 e 96 GB, com um salto de 30%. O conteúdo ainda explica, por meio de analista da TrendForce, a Ellie Wang, que a Samsung pode realizar novos aumentos. É possível que a gigante sul-coreana eleve o preço dos contratos trimestrais entre 40% a 50% no período que corresponde de outubro até dezembro, superando com folga a margem de 30% especulada pela indústria. Olha o tamanho do tombo do negócio. E isso já é uma margem, os 30% já é uma margem bem pessimista, ou dentro da realidade, na verdade, mas no pior cenário, e pode chegar de 40% a 50%. Detalhe, isso aqui seria de outubro até dezembro, ou seja, no último trimestre de 2025. Para o próximo, eles devem estar já especulando aumentos maiores, e para novos contratos eles já podem estar prevendo valores maiores. Então, quando eu digo que vai demorar para o preço baixar, eu não estou chutando, é baseado em informações do mercado. O movimento do mercado para isso ele é muito lento, então realmente demora para que você consiga adequar a demanda. E claro que a gente sempre tem aquela teoria da conspiração do tipo, será que o fabricante não está querendo tirar uma vantagem? A resposta é provavelmente sempre sim, mas por outro lado existe, né, de fato, uma dificuldade, né, do mercado de se adaptar para oferta e demanda de forma rápida, principalmente quando é uma fabricação complexa como é, por exemplo, para chips ou para memória. Então, como eu disse, já outras notícias anteriores, né, e outros movimentos já estavam seguindo nesse sentido, né? A questão toda foi a Samsung, né, que é um player muito grande no mercado, se posicionar oficialmente, né, e fazer essa alteração. Aliás, parabéns aí pro Felipe Vidal, nosso grande Vidal, que fez a excelente matéria. Eu queria aproveitar essa oportunidade justamente para alertar vocês, né? Às vezes tem muita gente que fala, eu nem aí, sabe, esse negócio de mercado, de memória e tal, mas é uma coisa que te afeta diretamente. E eu acho interessante que as pessoas às vezes não notam que você tem a informação na mão para você não sofrer com ela. Ela tá na sua frente, tá aqui nesse vídeo, mas só você que clicou neste vídeo vai estar ciente dela, ou seja, a informação tá disponível. Ou se você leu a matéria do Vidal, ou se você vê alguma outra matéria do Adrenaline, viu algum vídeo que a gente já fez sobre isso, só vocês vão estar cientes, porque as pessoas realmente não acompanham. Então é uma vantagem que você tem para tomar a decisão que você quiser. Você não precisa necessariamente se sentir pressionado a gastar dinheiro. Muito pelo contrário, isso aqui é para você decidir se você quer ou não gastar dinheiro. Bom, então eu acho que já ficou claro que hardware no geral vai ficar muito mais caro, porque a memória ela representa só um percentual específico, né, ou um pequeno percentual dentro do orçamento do PC. É verdade, mas por exemplo, dobrar o preço da memória é bem interessante, né? Porque se você fizer o cálculo, dobrar é bastante coisa, principalmente quando você tem um orçamento limitado. E apesar de relativamente ao preço, por exemplo, de uma placa de vídeo não ser muito, na placa de vídeo também pode afetar, porque lá também tem memória e lá também vai ter escassez de chips. Inclusive nós já tivemos aí informações, né, rumores na verdade, apontando sobre aumento de preço nas placas de vídeo, que pode afetar, inclusive o Hardware Unboxed fez uma análise sobre isso, e eles chegaram basicamente à mesma conclusão de que o período de tempo necessário para esse aumento é desconhecido por todo mundo, claro, é tudo um palpite, mas que eventualmente a gente deve receber um aumento de preço também nas GPUs, isso pode afetar fortemente, né, o mercado de hardware. Ainda existe um outro fator que eu diria que ia ser mais triste ainda, que é, além de ter o aumento de preço, pode faltar alguns modelos de placas de vídeo, como por exemplo uma RX 9060 XT de 16 GB, que apesar de utilizar memória GDDR6 e não GDDR7, como utiliza a NVIDIA, também pode ser afetado, porque de novo, como eu disse, não é questão da memória ser mais cara, mais barata, ou mesmo que ela não compartilhe, né, a mesma linha de produção que, por exemplo, os data centers utilizem, né? Mas os data centers utilizam GDDR7, então também vai afetar. Mesmo que não utilize a mesma, também pode afetar a demanda e a capacidade de produção, e a gente pode ter falta principalmente desses dois modelos. Por outro lado, por que eu digo que agora eu enxergo como o momento ideal para comprar? Nós estamos com promoções específicas de estoques que estavam com uma maior quantidade no mercado. Por enquanto ainda existe essa quantidade razoável de produtos disponíveis no mercado, leia-se placas de vídeo. Memória RAM já nem tanto, já começou a subir diretamente, né, porque os lojistas e os distribuidores já estão prevendo que vai ter um aumento, então eles já começam a equilibrar os preços para poder comprar os próximos estoques que vão estar mais caros. E a gente vê outras notícias, como por exemplo essa aqui, da RTX 5070 com desconto de $60 em relação ao preço sugerido. Isso aconteceu no Walmart, lá nos Estados Unidos, 5070 com preço reduzido para $489. E lá era uma placa da PNY com 3 fãs, né? Baixou para $489. Cara, é um preço bem baixo mesmo, né? É a mínima histórica que aconteceu. E vou falar para vocês, obviamente isso é nos Estados Unidos, não é no Brasil, mas é um preço que acaba afetando, né, uma mudança de valores que acaba afetando o preço aqui no Brasil. Também não é nada imediato, por exemplo, mas quer dizer então que vai baixar aqui? Não, mas quer dizer que existe uma oferta suficiente de produtos no mercado para que a gente possa enfrentar preços mais
atrativos. Não foi só em relação a 5070, apesar da 5070 ser uma placa que tem aparecido com preços bem agressivos ultimamente, mas outros modelos a gente já viu, inclusive até os modelos da Intel, a Arc B580 tem visto cortes muito bons de preço lá fora. Aqui no Brasil, curiosamente, a RTX 5050 tem aparecido em preços mais interessantes, a 5060 já baixou bastante de preço. Eu enxergo isso como um movimento temporário. Eu não sei se eles estão, né, fazendo algum movimento de estoque, se eles estão realmente com um estoque muito grande lá, mas os preços têm caído e isso que aconteceu lá fora, né, essa queda de preço que aconteceu lá, tende a impactar também o preço do mercado no geral. Então, se tá sobrando placa de vídeo lá, deve sobrar placa de vídeo em outros mercados também. Então, a minha dica é, se você tá precisando fazer upgrade, eu diria que, mesmo que não seja a curto prazo, considere fazer um upgrade de memória. Ah, mas a minha DDR4 vai ficar... Não, a DDR4 também. Aliás, a DDR4 tem um outro agravante. Os chips de DDR4, eles já estão chegando no fim da sua vida e não vai mais ter chip novo para fabricar. Muito em breve. São só algumas fábricas menores que continuam fabricando, porém elas não têm capacidade suficiente para atender a demanda do mercado, o que significa que o preço vai subir de qualquer jeito. Ah, mas ainda vai ter... Sim, ainda que tenham fábricas, ainda que não sejam as principais, isso afeta o preço porque não existe uma capacidade de produção para lidar, né, com a demanda que tem no mercado. Então o preço vai subir e olha, até o Xeon baratinho vai ficar caro, porque você depende de memória RAM. Ah, mas eu compro memória RAM da China, mas você depende de memória RAM. Tudo vai ficar mais caro, inclusive o HD. Sim, o HD também vai ficar mais caro porque, pasmem, também usam HD em data center. Meu Deus. Pois é, usa todo tipo de chip, até em HD os caras podem usar. Então, se você precisa, faça o upgrade. Se você tá focando no upgrade em placa de vídeo, principalmente placa de vídeo, faça o upgrade. Eu já falei pra vocês que as RTX 50 Super, segundo os rumores, foi adiadas, né? O lançamento foi adiado. Então a gente não deve ter as RTX Super. E mesmo que a gente tivesse, elas seriam fortemente afetadas pelo preço dos chips. Isso também serve para a próxima geração de notebooks Intel e serve também, provavelmente, pro GameCube. Pois é, a Steam Machine também deve ser afetada por isso. Ou seja, não tem muito pra onde a gente correr. E eu só quero saber, você precisa fazer esse upgrade ou não precisa? Você consegue sobreviver bem com isso ou não? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa um like. Se inscreve lá no Unlock. Se inscreve lá no Unlock que a gente vai chegar nos 100 mil inscritos antes de acontecer o apocalipse do hardware.